Então, nem precisava, em tese, de impeachment. Sim. Porque o próprio Congresso poderia buscar, pelos seus mecanismos... Lá não tem mais, mesmo que ele já foi escolhido ministro. Perdeu. E o mecanismo da anistia presidencial que o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, deu ao Daniel Silveira e o STF derrubou? Indulto, né? Perdão, é indulto, né? Desculpa. Isso. Isso é legal? Ele podia fazer isso, o STF? Olha, eu também entendo que isso esteja errado. Por quê? Porque essa é a... Assim, não, mas ele fez isso por política. Sim, por isso que que isso é dado ao presidente. Essa possibilidade é dada ao presidente. Desculpa, Sim, claro. Nesse caso, independente de política, podia ser até qualquer outra pessoa, ele poderia ter dado o indulto ao monarca. Podia. Que eu achei que, aliás, o Bolsonaro falhou muito com os que, entre aspas, não são deles. Porque o indulto, eu que sou um burro nisso aí, eu entendo o seguinte, que o indulto é para uma injustiça. Então aconteceu uma injustiça, que nem aconteceu com o monarca. Ele deveria chegar lá e dar um indulto ao monarca. O monarca foi condenado a 1 ano e pouco. Quer queira ou que não interessa que é do lado dele. O que foi feito com o Daniel Silveira, eu entendo como uma injustiça. Apesar dele não poder falar o que ele falou, na minha opinião, você não pode ameaçar outra pessoa, mas a pena foi exagerada. No meu entender. Então, pra mim, não foi político assim, né? É uma injustiça. Mas veja, todo ato de um político é político. Sim, claro, sem dúvida. Então, assim, exigir que ele desse, por exemplo, que ele é uma injustiça com base na avaliação de um político. Sim. Então, não pode a gente... não, mas a avaliação tem de ser técnica. Não, então não devia estar com o presidente. Se a Constituição entrega para o presidente a possibilidade de dar um perdão, é óbvio que o presidente, que é um político, vai fazer um ato político, de acordo com a visão dele do que é injustiça. Né? Você pode até dizer, ele podia dar para outra pessoa. Mas dizer que é inconstitucional, então o que é constitucional? Então não devia estar com o presidente. O indulto não está na Constituição? Está na Constituição. Então, como que o que está na Constituição é inconstitucional? Pois é. Já existiu? O senhor tem conhecimento de algum outro indulto presidencial? Já teve na história, não vou me recordar agora, mas sem dúvida, assim como teve anistia, já teve 48 anistias dentro do... Mas algum indulto foi cancelado pelo STF? Não, acho que foi a primeira vez. Foi a primeira vez. Muitas primeiras vezes acontecendo, né? Mas é um pouco isso, um pouco a ideia de que a política do Brasil precisa ser controlada pelo STF. Se você é um político e você não pode fazer escolhas políticas, elas têm de ser sempre controladas pelo STF, você não é um político, você não pode fazer política. Então você tem uma entidade, que é o STF, que vai te dizer como você tem que fazer política. Não tem democracia. Como é que é possível? Um político, ele faz escolhas. Se essas escolhas não são legítimas, se elas devem ou não ser autorizadas, qual é o poder? É que nem você chegar para tua filha, né, e falar assim, você pode sair de casa a hora que você quiser, a escolha é sua, contanto que eu autorize. Então não pode. Maravilhoso. Não pode sair de casa. Sim. Eu me lembro que tem uma piada que falava de liberdade de expressão, que era o seguinte, o cara chega na empresa dele e fala assim, olha, aqui a gente é muito democrático, então cada um pode falar o que quiser da empresa, de mim, que sou o patrão, todo mundo aqui pode falar o que bem entender. Mas, claro, mesmo que isso custe o emprego de vocês. Então não pode falar. Então, se o presidente pode dar um indulto para quem ele quiser, contanto que seja autorizado pelo STF, ele não pode dar um indulto. Lembrei de uma coisa, você falou de piada. O senhor me perdoe, por favor. Não, imagina. Eu costumo ser sincero nas coisas que eu gosto e que eu não gosto. Tem uma coisa, eu quando estudava na faculdade, o prédio de direito era do lado da engenharia. E a gente ia muito no direito. Eu não sei se o senhor... Imagino que o senhor nunca fez engenharia. Não. Engenharia tem um problema muito sério. Não tem mulher na engenharia. E no direito tem bastante. Então a gente ia... a gente ia muito pra lá. A gente não ia na festa da engenharia. Lógico. Ia na festa do direito, obviamente. Né? E as meninas também gostavam de passar lá. Elas brincavam. Falavam assim, quando eu tô com a estima baixa, eu passo na frente do prédio da engenharia. Que é igual passar na frente de uma obra, né? As meninas brincavam. E tinha uma coisa que eu não sabia que existia, que eles me contaram. Eu não sei se isso ainda existe. Que era o tal do dia do pendura. Isso existe ainda? Existe. Isso é um absurdo. É um absurdo. Explica pro pessoal o que é o dia do pendura, pra quem não sabe. Que, enfim, na verdade é o dia 11 de agosto, né? Que é um dia comemorativo das faculdades de direito, como se fosse... tem a ver com
o próprio dia da formação dos cursos jurídicos, etc. Enfim, tem toda uma história real, vamos dizer assim, por trás disso, e ficou com uma comemoração de você da pendura, de você... Só que hoje, como tem 1 bilhão de cursos jurídicos, tem 1 milhão de faculdades... Cara, ninguém mais quer, ninguém mais topa, né, a pendura, porque se você topar simplesmente comer de graça num restaurante com o tanto que tem hoje de estudante de direito, vai à falência todos os restaurantes, é inviável. O que me contaram é o seguinte, que o pessoal comia no restaurante e não pagava. Não pagava, com a alegação seguinte, que o cara não tem como provar que você comeu. Mas primeiro que hoje tem câmera em todo lugar. Não era isso? Não, isso é lenda. É lenda? É lenda. Não, a história é essa mesmo. Que tinha até a música da pendura. O cara cantava a música da pendura. Que era uma homenagem, era uma coisa tradicional dos cursos jurídicos, né? Mas hoje não existe. Eu não vi mais isso. Vi mais isso. Acho que meio que acabou isso, né? Por isso, eu acho que tanta gente, eu não sei se alguém ainda faz, até porque hoje em dia você vai dar uma pendura no restaurante, o cara sai com uma arma atrás de você. Não, mas é que antes tinha uns restaurantes que aceitavam. Né? Você ia lá e tal. Porque é isso, tinha menos gente. Você sabe que tem uma história ótima disso, que quem me conta é um amigo meu, que o pai dele foi procurador também e tal. E ele dizia que ele foi num restaurante aqui de São Paulo, eu vou falar o nome, não tem problema, aqui no Terraço Itália, sim, que é um puta restaurante, e ele foi lá com 15, 20 pessoas, comeram lagosta, não sei o quê, tá. E aí chegou na hora, foi dar uma pendura. Putz, os caras queriam matar ele. Lógico. Queriam matar. E aí chegou o gerente e disse o seguinte, vocês, tudo molecada, né? Vocês foram bem tratados? Eu falei, fomos. Gostaram? Gostaram, então podem ir embora. Eles se assustaram e tal. Eu falei assim, mas como assim? Eu falei, não, vocês, eu não tenho a menor dúvida de que se vocês foram bem tratados, vocês vão ser pessoas exitosas na carreira de vocês vão ter sucesso na carreira e vão acabar voltando aqui e ao voltar vão pagar aquilo que o prejuízo que trouxeram. E ele contava essa história dizendo que todo ano o pai dele, que tinha participado disso, ia lá no restaurante, enfim, com um monte de gente e acabavam pagando os pratos e tal, e acabou dando certo. O cara teve uma visão de negócio em cima da pendura que tinha levado. Fez do limão uma limonada. Uma limonada. Muito bom. E voltando, desculpa, para a história do STF, eu realmente não sei como resolver isso. Eu, por exemplo, eu não votei em ninguém do STF. E quando você vê a maioria que tá ali, a grande maioria, não no STF, mas no STJ, aliás, vários lugares, foram escolhidos pelo PT. Aliás, eu já acho um absurdo o cara poder escolher o próprio advogado dele para ser juiz. O cara escolheu 2 advogados dele. Então isso eu acho um absurdo. O cara foi seu advogado e aí depois você bota ele pro Supremo. Então eu acho isso um absurdo. Acho que isso deveria ser inconstitucional e tal. Mas qual é... Porque você fala assim, vamos fazer eleição para escolher juiz do Supremo. Eleição, não sei se dá muito certo nesse país. Qual é outro mecanismo que a gente poderia usar para escolher juiz do Supremo? Se a gente levasse a sério a Constituição, não precisava ter outro mecanismo, porque o problema é que o seguinte, qual é o requisito para ser ministro do STF? Notório saber jurídico. E reputação ilibada. Se você levasse a sério... E o ponto é o seguinte, esse notável saber jurídico, ele tem a ver com o quê? Ele não é a pessoa que sabe pra caramba, ele não é a pessoa que tem livros escritos, não é a pessoa que tem mais títulos, não é isso. É aquela pessoa que se nota, que se sabe, que é de conhecimento geral, que possui um saber jurídico. Então, é aquela pessoa que quando aparece, fala assim, eu conheço esse cara. Eu sei de onde ele veio, eu entendo, eu conheço o saber dele. Sim. Qual desses ministros... Conheço a índole, né? Assim, as decisões. E a reputação dele é ilibada, ou seja, a reputação dele é conhecidamente também indiscutível. Só por isso? Só por isso. Eu não sei se eu posso falar alguma coisa sem ser preso. Eu vou falar com o ministro. Mas tem um aí, novo... que inclusive se diz que é de uma ideologia, ele diz que é de uma ideologia que muitos falam que é assassina, só por isso ele já não poderia ser. Pois é. Se você fosse levar a risca, né? Pois é. Você... Imagina, tá? Não tô falando que é o caso de ninguém. Sim. Mas imagina que tem um juiz aí que é nazista.
Que ele fala que ele é apoiador do nazismo. Ele pode ser juiz do Supremo? Pois é, não pode, não é? Então, e aí? E outra, hein? E tem uma que eu vou lançar aqui, que inclusive eu fiz um vídeo no meu canal sobre isso, porque as pessoas falam assim, como... Qual é o canal? Desculpa, qual que é o O nome? meu canal é André Marcília. Você entra lá, André Põe Marcília. no Google que vai aparecer. Botar André lá no Marcília. YouTube, Marsiglia. Marsiglia. O canal acho que é André Marsiglia YT. Mas o pessoal vai escrever, vai aparecer. Vai aparecer. É. E o vídeo é o seguinte, porque a gente fala, né? Pô, como é que é possível fazer o impeachment do ministro Moraes e que difícil, porque o Senado, os senadores são acovardados e etc. Falaram que não vão cumprir. Não falaram agora que se tiver não vão cumprir? Não vão cumprir, não. Aí pode o juiz falar isso? Pois é, a gente tem hoje, inclusive, uma ação com o Gilmar Mendes para dificultar o impeachment, né? Curiosamente, o Gilmar Mendes, olha aqui como as coisas são coincidentes nesse país. Num dia, ele falou o seguinte, a gente precisa fazer com que o impeachment de ministro seja difícil, é inaceitável um impeachment de ministro. Por quê? Porque ele é ministro. No dia seguinte... A AMB, que é a Associação de Magistrados do Brasil, quer dizer, no dia seguinte ou dias depois, e o Solidariedade, que é o partido do Paulinho da Força, né, que está querendo fazer a anistia da cabeça dele, que não existe, eles ajuizam uma ação pedindo que o impeachment de ministros se torne difícil. Curiosamente, cai com o Gilmar. Né? E tá lá com ele agora. Mas como que isso vai dificultar mais ainda? Eles querem ampliar o rol de exigências. Entendi. Então, por exemplo, hoje para uma maioria de tantos você consegue fazer impeachment. Eles querem botar uma maioria de... Só pode fazer impeachment do ministro se o nome começar com Z e terminar com Y. Tipo assim. Mais ou menos isso. Só falta eles colocarem, só pode fazer impeachment de ministro se a gente deixar. Né? Basicamente. Que era a PEC da blindagem para os deputados. Que era de alguma forma. Pois é, que foi um tiro no pé, acho eu, né? Justamente por isso, eles perdem a moralidade que eles querem exigir. No entanto, como que o STF pode dizer que a PEC da blindagem é inconstitucional se eles fazem a mesma coisa? A mesma coisa. Mas é constitucional do outro sempre, O STF está se blindando no país há 6 anos e meio com esses inquéritos. Mas isso já foi aprovado? Isso aí que caiu no colo do Gilmar? Não, tá com ele na... Mas se ele decidir... É aprovado. Se ele decidiu. Independe do Senado, independe do Congresso. Pois é. Mas que maravilha. Peraí, como assim? O STF dificulta ele por si só, sem depender de ninguém, o impeachment deles mesmo? Isso. Eu também quero ser ministro. É por isso que eu falei, a gente conversou no início, a perversão da Constituição a partir da ideia de que o STF ter a última palavra é possível. Mas quem deveria ser a última A palavra? última palavra tinha que ser do Congresso. O poder mais importante é o Congresso, não é o STF. Verdade. Os poderes são iguais, Sim. mas o mais importante, se a gente tiver que fazer uma escolha, é o Congresso. O Congresso é o Legislativo. já acha que está acima do Senado nisso, para a última palavra? Ou deveria ser em conjunto? O Senado e a Câmara são o Congresso. Perdão, eu ia falar a Câmara, perdão. O senhor disse senadores e deputados. O Legislativo. O Legislativo é o poder mais importante. É eleito pelo povo e de forma mais democrática, porque em tese tem representante de todos. E se você for procurar na Constituição, o primeiro poder que a Constituição descreve é o Legislativo. Depois, o Executivo. Depois, ele vai falar do Judiciário. O Judiciário tem gente que sequer considera como um dos poderes da República, porque ele não é um poder que a Constituição elenca, vamos dizer assim. É um poder delegado, ou seja, o Congresso é um poder, o Executivo é um poder e o STF se torna um poder a partir do Congresso e a partir das nomeações do Executivo. Então, ele não é um poder, digamos assim, originário e não é um poder eleito. E esse é o ponto. Agora, eu ia falar do Moraes, do impeachment do Moraes. Como é possível driblar? Esse é o vídeo que eu vi. Como é possível driblar? Se você for pensar, se a gente tem notável saber jurídico e reputação ilibada, e o Moraes foi sancionado pela Magnitsky... Já não tem. Ele já perdeu a reputação ilibada, não perdeu? Concordo. Então, nem precisava, em tese, de impeachment. Sim. Porque o próprio Congresso poderia buscar, pelos seus mecanismos... Não tem mais, mesmo que ele já foi escolhido ministro. Perdeu.
Ele tem que manter a reputação ilibada. É claro. Entendi. Perfeito. Ele tem que manter a reputação ilibada. Ou será que a Constituição quis dizer que ele tinha que ter reputação ilibada só por um período? Entendi. Claro que não. A ideia é que ele tenha a reputação e mantenha a reputação ilibada. Sim. Assim como que ele tenha o notável saber jurídico e mantenha, ou depois ele pode ficar burro. Claro que não. Então, é nesse lugar em que ele perde uma condição então ele já para se tornar ministro. É automático. O Congresso teria meios, a meu ver, é claro que isso é em tese, né? Porque a gente sabe que o Congresso não vai fazer isso. Mas se as condições para um ministro se tornar ministro se perdem no curso do exercício ele tem que perder o cargo. Ele tem que perder o cargo. Mas o senhor não acha que o Congresso está desbalanceado? Porque, por exemplo, São Paulo. O estado de São Paulo tem praticamente 1/4 da população do país. 1/4. E a gente tem 3 senadores. E o Amapá tem 3. E o Acre tem 3. Sim. Isso está certo? Não, não está certo. Isso está totalmente errado. Isso é um problema sério, e não só esse. A gente tem um problema também que é aquilo: você vota numa pessoa, aí sobrou o voto, vai para a legenda, aí você elege um monte de gente que você não sabe quem é. Isso tudo está errado. Sim. Precisava ter uma reconstrução da maneira de como o voto das pessoas hoje é aproveitado, e a questão da proporcionalidade dos senadores também. Tudo isso tinha que ser. A gente precisa de uma reforma reforma política. Uma reforma política muito... não só política, óbvio, a gente precisa de uma reforma do judiciário, etc. Mas a reforma política é essencial para que a gente não fique elegendo pessoas que não nos representem, ou não representem a vontade do povo, vamos dizer assim... do povo que movimenta o país, pô. Porque eu nem sei quando foi a última vez que um presidente da Câmara ou do Senado foi de São Paulo. Sim. E é o estado que tem 1/4 da população desse país. Pois é. E não só, né? Mas a gente tem umas perversões também no seguinte sentido: o cara vai lá pro Amapá, se for do Amapá, só para usar, mas o Acre, Amapá, esses lugares que a gente não sabe se existem. Brincadeira. Mas às vezes o cara vai para lá e nem é de lá, mas ele vai para lá porque é mais fácil conseguir ser eleito nesses lugares. Sim. Então, assim, isso tudo precisa acabar. Eu, inclusive, acho que a gente tem que ter o tal do voto distrital, que você vota pela tua região. O Brasil é muito grande. Nós precisamos ter parlamentares que nos representam de acordo com as pautas de cada lugar. Claro. Não dá para eu acreditar, por exemplo, hoje a gente até tem talvez pautas mais unificadas, né? Essas pautas da direita, etc. Mas... com o tempo, vamos lá, que a gente resolva os problemas imediatos da direita, anistia, impeachment, etc. Não dá para eu acreditar que o cara que mora no centro tenha a mesma visão de mundo ou precise do mesmo tipo de atenção que o cara que mora na Brasilândia. E o cara que mora no Paraná tem a mesma do cara que mora no Rio de Janeiro. A gente precisa de infraestrutura aqui, a gente precisa, a questão da violência. O cara lá do Rio Grande do Norte precisa de água agora. A gente não tem esse problema. E eles têm esse problema lá. É isso. Isso precisa ser revisto, sem dúvida alguma. Mas não é revisto porque interessa a classe política. Esse é o ponto. Interessa para a classe política. Quando você, por exemplo, tem um... O que acontece? Eles vão lá e pegam um cara da internet, um influencer, e põe na política. O cara vai lá e bomba de voto. Né? O cara não tem informação, não tem histórico de resultado, nunca trabalhou em lugar nenhum. Nunca trabalhou em lugar nenhum. E ainda acaba espalhando o voto dele para um monte, aí sim. De sacana, que às vezes está lá enfiado no partido, que são aqueles caras que depois a gente vai chamar de centrão. O Tiririca fez isso. O Tiririca adoro ele como humorista. Um ótimo humorista. Mas não tem condição nenhuma de fazer um bom trabalho por esse país. Sim. Uma pessoa que interessa espalhou os votos para sei lá mais quem. O próprio Romário, que pra mim é um gênio como jogador, melhor intelectualmente que o Tiririca, mas também tá se mostrando aí que não tem condição nenhuma de ser político. E eu acho que joga bola também melhor que o Tiririca. Isso. Mas não faz piada igual o Tiririca. Estamos vivendo algo parecido com a entrada da internet nos anos 2000. A inteligência artificial está transformando tudo, e empresas como Nvidia, Microsoft e Google estão na frente dessa revolução. E na Quantifury você consegue acompanhar o desenvolvimento das ações, investir e ver a cotação em
tempo real. E é muito simples, você vem e procura aqui, você pode ver Meta, Google, Microsoft, são empresas que investem massivamente na inteligência artificial. E você pode investir com apenas um clique, ó. Comprar, eu quero investir aqui $50. Vou colocar aqui, comprou, e acabei comprando aí uma parte da empresa Microsoft. E o código de convite está no link abaixo.